Mantenha sua Bíblia aberta, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nas Bíblias comemorativas, página 252 do Antigo Testamento. Um grande exemplo de um avivamento na história da cristandade, um exemplo de avivamento na história da humanidade, ele se dá lá no século XVIII, nos Estados Unidos, especificamente por volta de 1730, 1740, quando Jonathan Edwards, um servo de Deus reformado, prega em Massachusetts, nos Estados Unidos. E a partir da pregação de Jonathan Edwards, na qual ele afirmava a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus, ele enfatizava a importância de uma conversão genuína. Algo de Deus acontece em solo norte-americano. As pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus por meio de Jonathan Edwards, e elas eram profundamente impactadas pelo Espírito Santo. Eram inundadas por um senso de pecado, e choravam, e lamentavam, e confessavam pecados. A atmosfera de avivamento começou a se espalhar, a ponto de um sem número de pessoas se converterem, confessando, abandonando pecados, abraçando uma vida de intimidade com Deus, abraçando uma vida de missões e de caridade, fruto de um avivamento genuíno por meio da exposição da palavra. Uma das ênfases de Jonathan Edwards em seus sermões era a necessidade que nós temos de intimidade com Deus. A necessidade que nós temos de estabelecer esta intimidade com Deus por meio de uma devoção saudável, seja por meio da palavra, seja por meio de uma vida de oração. O texto que nós lemos é um texto em que nós vemos a família de Ana, esta serva do Senhor, casada com um homem chamado Eucana. E Ana não tinha filhos, era estéril, não podia gerar filhos para a sua família. E embora não fosse esta a plena vontade do Senhor, o Senhor permitia que nesta época houvesse a possibilidade de poligamia. Os historiadores vão dizer que, especialmente quando a primeira esposa não podia gerar filhos, era permitido ao marido o casamento com uma segunda esposa, a fim de que ele pudesse ter filhos. E conta-nos a história de Eucana, o pai, Ana e Penina, duas esposas. Penina tinha filhos e Ana não, Ana era estéril. E o cenário da palavra de Deus conta que a família de Eucana vivia uma situação muito tensa. Porque Penina, aquela que tinha filhos, caçoava de Ana. E Ana se amargurava em razão desta deficiência. Até que Ana vai buscar o Senhor no templo, ora, clama, para que um cenário fosse transformado na sua existência. Ela recebe uma repreensão injusta, porque o sacerdote, a vendo orar, chorar, embora movesse os seus lábios, não se ouvia a voz, porque ela orava apenas no coração.
O sacerdote fala que ela estava embriagada. E ela diz: não, eu não estou embriagada, eu estou apenas orando e clamando. E o sacerdote então diz a ela: vai e seja conforme Deus quer em resposta à sua oração. E particularmente tenho pensado a respeito de exemplos na própria palavra, de homens e mulheres de Deus que se colocaram em oração, buscando o Senhor em oração, dedicando tempo à oração. E o quanto avivamentos e manifestações de Deus se deram neste tipo de ambiente. E talvez alguém que esteja longe do contexto da Bíblia e longe do contexto da história da cristandade, pense avivamento como uma manifestação meramente litúrgica, em que um culto que fosse mais tradicional deixasse de assim ser, para que passasse a ser um culto mais movimentado, mais agitado e apelativo às emoções, quando na verdade nem na palavra de Deus, nem na história da cristandade, nós vemos ser uma manifestação litúrgica a marca de um verdadeiro avivamento. Embora as manifestações litúrgicas pudessem acompanhar alguns movimentos de avivamento na história da cristandade, o que marca de fato os avivamentos é que eles começam com oração, com leitura e obediência à palavra. E em razão disto, consciência de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado, vida de santidade. Independentemente das manifestações litúrgicas que marcavam um determinado grupo. Tenho pensado muito sobre oração. Muitos são os livros sobre oração. Muitas são as conferências sobre oração, seminários sobre oração, workshops sobre oração, trabalhos de especialização, mestrado e doutorado na área da teologia falando de oração, mas nós temos conversado, pensado e refletido a respeito de oração, mas a pergunta é se nós de fato temos gastado a nossa vida em oração. Essa é a pergunta. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã a respeito de como orar segundo a Escritura. Como orar? Sim, porque muitos de nós podem, a despeito de serem cristãos experientes, membros de igreja por muito tempo, podem ainda me perguntar: pastor, mas como? Eu oro quando eu acordo, eu oro antes de dormir, eu oro ao sair de casa para o trabalho, eu oro antes dos alimentos. Mas existe uma orientação bíblica a respeito de como se deve orar? Bom, são muitas as orientações e nós vamos hoje olhar para algumas orientações específicas, de uma forma particular, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos refletir a respeito de como orar segundo a Escritura. Em primeiro lugar, nós vemos no verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira marca, a primeira característica de uma oração segundo a Escritura é que a oração segundo a Escritura é feita de forma sincera. O texto diz que foi com amargura de alma. O texto diz que ela chorou abundantemente. E estas duas expressões revelam que Ana chega diante do Senhor e expõe para o Senhor
daquilo que a afligia sinceramente. Ela expõe os seus medos, as suas angústias, ela expõe a sua vergonha, ela expõe a sua dor. E é interessante, irmãos, como nós, a começar de mim, criado no Evangelho, nós por vezes aprendemos uma forma de orar, fruto da experiência da vida eclesiástica. E por muitas vezes a expressão da nossa oração diz respeito a uma lição que foi trazida a nós nos bancos da escola dominical e que atendem a uma forma, a um jeito, a um trejeito, mas que por muitas vezes não expressam a realidade do nosso coração. Ou isso só acontece comigo? Por vezes nós estamos com o coração aflito, apertado, sem a menor vontade de ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém, sem a menor vontade de levantar da cama. E a nossa oração é desconectada com esta realidade. A gente acorda e diz: Senhor, muito obrigado por este dia. Que o meu dia de trabalho seja uma bênção, que o Senhor continue a ampliar a minha alegria. Que alegria! E o desafio de nós orarmos como Ana orou, é que a nossa oração seja casada com aquilo que temos no coração e na mente. Portanto, se é dor, se é tristeza, se é angústia, se é preocupação, seja isso, que seja falado para o Senhor. Senhor, está doendo aqui. O Salmo 145, no verso 18, a palavra de Deus vai dizer: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Mas o texto não termina aí. De todos os que o invocam em verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, vai orientar o povo a não ter orações como que para que as outras pessoas vejam. O Senhor vai dizer: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que te está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A ideia de trancar-se no quarto para falar com Deus tem a ver com a verdade daquilo que vai no nosso coração. Precisamos voltar a ser como crianças, irmãos. Os tios que aqui estão, que lidam com crianças, os pais que aqui estão, que têm crianças pequenas. Como dizia o professor Evanildo Bechara, tem ouvidos de ouvir. Ouça as orações das crianças. O quanto as orações das crianças são casadas com aquilo que lhes vai no coração. Eu me lembro que, chegando da igreja, cansado, depois de um dia intenso de trabalhos, de atividades, de reuniões que foram até mais tarde, cheguei à minha casa e nós encontramos as crianças acordadas ainda, um milagre. E aí nós nos sentamos para orar, depois de tomar banho e jantar, ainda que rapidamente. E cada um tinha a oportunidade de fazer a sua oração. E quando chegou na hora da Manu, irmãos, nós estávamos orando para que a oração acabasse. Porque ela começou assim: Senhor, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a vovó, abençoa o vovô. Eu falei: meu pai, vai toda a família assim? E o primo,
E o tio? Nós estamos preocupados porque o tio está dodói. Abençoa as borboletas. Porque a oração das crianças é casada com aquilo que vai no coração e na mente. E nós precisamos reaprender isso, irmãos. Precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Precisamos falar sinceramente com Deus daquilo que vai na nossa alma. Um cientista chamado Andrew Newberg, ele é professor da Universidade da Pensilvânia. Por meio de exames de imagem, ele afirmou em uma obra intitulada Como Deus Muda o Seu Cérebro. Ele afirmou que existem curas, que existem milagres, que acontecem enquanto alguém ora. Existem áreas do cérebro que são especialmente acionadas. O desafio, então, irmãos, é que nós não oremos como apenas nós aprendemos. Que não seja uma oração como que para que as pessoas vejam, mas que seja uma oração sincera. Em segundo lugar, a oração segundo a Escritura, ela é demorada, irmão. Pastor, mas existem orações breves na Escritura. Sim. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Brevíssima. Mas olhemos para a palavra de Deus e vejamos se o padrão é a oração brevíssima ou é a oração com tempo. Para justificar a nossa preguiça, para justificar o nosso desânimo, nós usamos exemplos como o exemplo do ladrão da cruz. E ignoramos um sem número de outras orações. Ignoramos o fato de que o Senhor Jesus, diante de todos os momentos cruciais do seu ministério, se dedicou por longo tempo às orações. O verso 12 diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Está na minha Bíblia e na sua Bíblia, e não foi colocado de ontem para hoje. O verbo aí, o advérbio aí é rabá, em hebraico, que significa aumentar sobremaneira, que significa tornar-se imenso, que significa fazer muito. Irmãos, nós precisamos compreender de uma vez para sempre que nós precisamos dedicar tempo à oração. Sim, é claro que Deus ouve orações mais breves. A oração antes do almoço, por exemplo. Senhor, abençoa este alimento, não deixe faltar, abençoa as mãos que o fizeram, tem misericórdia daqueles que não têm, em nome de Jesus. Amém. É claro que Deus ouve. Mas como conciliar aqueles que pensam, não, eu não preciso, ou eu tenho uma vida de oração, pastor. Eu dirijo orando, eu lavo louça orando. Sim, tudo isso é verdade. Mas como conciliar este discurso com, e tu? Entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao Senhor em secreto. Como conciliar? Porque se sim, o Senhor ouve orações breves, a palavra de Deus é cheia de exemplos de orações longas, que perduraram por toda uma noite. David Brunner, um homem de Deus, missionário, norte-americano, que foi usado por Deus no século XVIII, que trabalhou entre as tribos indígenas norte-americanas. Ele passava horas
do seu dia orando. Ele tem um diário em que ele registrava isso. Evan Roberts, o homem usado por Deus para o avivamento do país de Gales, também registra a história que passava longas horas de oração buscando a manifestação do Espírito Santo em Gales. E nós podemos pensar em tantos outros homens. A pergunta é se nós podemos pensar no nosso nome nessa lista. E alguém pode dizer, pastor, mas como? Eu não sei, como é que gasta tempo em oração? Eu vou orar e parece que é tão rápido, eu já orei por todo mundo, já acabou todo mundo por quem eu devo orar. E o pastor então vai metodologicamente, porque cabe a nós como pastores ensinarmos. Por isso somos presbíteros docentes. Então, em primeiro lugar, você vai preparar o seu coração e o lugar onde você vai orar. Um lugar claro, arejado, confortável. Vai pacificar o seu coração. Vai desconectar-se de redes sociais. Vai desligar o telefone. E você vai começar com um tempo de adoração, em que você fale para Deus a respeito daquilo que Ele é. Comece louvando a Deus por tudo aquilo que Ele faz e adorando por tudo aquilo que Ele é. Gaste um tempo se colocando de maneira grata por ter o relacionamento com Deus que é tão poderoso, supremo, eterno, imutável, infalível, que deixou uma palavra amorosa e orientadora para a nossa vida. Primeiro, ambiente, coração para este tempo. Segundo, gaste um tempo adorando a Deus. Depois do tempo de adoração, uma vez contemplando esse Deus maravilhoso que foi adorado nas nossas orações, nós vamos investir um tempo em confissão de pecados, porque a presença do Senhor está diante do Deus Todo-Poderoso, ilumina os nossos pecados e as nossas mazelas. E aí nós vamos dar nome para pecados. Nós vamos falar daquilo que pensamos, daquilo que fazemos, daquilo que falamos. Vamos pedir para que o Senhor nos dê força, para que nós nos arrependamos disso. Ou só eu peco, e às vezes eu olho para Deus e digo, Senhor, eu não estou arrependido disso. Eu pequei e estou convicto. Eu respondi mal porque fui tratado mal. E é nesse momento que a gente fala, Senhor, enche o meu coração de arrependimento. Porque nem isso vem de mim, Senhor. Depois de um tempo de confissão e de arrependimento, a gente passa um tempo intercedendo pelas outras pessoas. E é bom que você tenha um caderno no qual você coloque nome de pessoas que por muitas vezes no corredor da igreja você fala, eu vou orar por você, e não ora. São dois pecados. A mentira, porque falou vou orar e não ora. E o segundo é porque você não está intercedendo por ninguém. E a palavra do Senhor diz, aumentou a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. Então tenha um caderno lá para anotar, esse é o quarto passo, intercessão. E aí você começa a perceber então, que o seu tempo de oração está ampliando, irmão. Mas depois da intercessão, você lê um trecho da palavra de Deus, e medita naquele texto, e ora aquele texto. Por exemplo, você lê o Salmo 23, que fala do Deus amoroso, que cuida de nós pastoralmente,
Medite sobre esta palavra e expresse isso em oração. Senhor, muito obrigado, porque eu me sinto cuidado pelo Supremo Pastor. Obrigado, porque em nenhum momento da minha vida a tua mão se apartou de mim como um pastor amoroso, entende? Ore a palavra. Em sexto lugar, faça as suas petições. Ore pelo seu emprego, pela semana de provas da universidade, pela criação dos seus filhos. E por fim, o oitavo passo, destine um tempo para agradecer ao Senhor pelo privilégio de ter acesso a Ele em nome de Jesus. E esta não é uma responsabilidade de pastores, irmãos. Esta é uma responsabilidade de crentes no Senhor. Pastor, mas eu trabalho, eu estudo, e por causa disso você deixou de ser crente, irmão? Não. Então todos nós precisamos ter esse tempo. Não há transformação de cenário sem oração. E por fim, devemos orar de forma particular. Os versos 12 e 13 dizem assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Irmãos, eu não sei você, mas nós que somos servos de Deus, nascidos em lar cristão, a gente se habituou a orar na companhia de alguém. Nós oramos na igreja, no culto. Nós oramos no culto doméstico. Nós oramos nas reuniões de departamento. Nós oramos na reunião da equipe ministerial. Nós oramos na companhia de irmãos. Nós oramos quando somos estimulados num retiro lá no acampamento Vale de Bênçãos. E nós nos sentamos junto em pequenos grupos para orar. Mas a pergunta é se nós temos orado particularmente. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fala com Deus em secreto. Há essa dimensão, irmãos. Às vezes a gente quer avivamento, a gente quer transformação de cenários, a gente quer avanço do Evangelho e não ora. E está esperando que a liderança da igreja faça alguma coisa, se eu e você não oramos na nossa casa. Nós queremos eventos. A pergunta é se nós temos nos colocado de joelhos diante do Senhor, sozinhos, falando com o Pai em secreto. Eu sei que não é esta a intenção, mas por vezes a impressão que dá é que nós precisamos da companhia de alguém para chancelar a nossa oração. A impressão que dá é que se eu não orar na companhia de alguém, Deus nem ouve. Por isso que eu tenho que orar do lado da minha esposa, do lado dos meus filhos. Por isso que eu tenho que orar do lado dos meus presbíteros, dos meus pastores. Por isso que eu tenho que orar do lado do meu irmão da igreja. Eu sei que não é esta a intenção, mas fruto de uma vida dentro da igreja, a gente aprendeu a orar em coletividade. Mas eu quero animar o seu coração a orar sozinho também. A encarar as suas lutas, as suas aflições, os seus desafios diante do seu Deus. Sim, nós podemos pedir a irmãos que orem por nós, mas você tem orado por você? É claro, ore em família, ore na igreja, ore com amigos.
Mas ore particularmente, irmão. Invista esse tempo. Fale para Deus a respeito daquilo que você não consegue falar para ninguém. Porque existem aspectos da nossa existência que nós não nos sentimos confortáveis para falar para ninguém. E quando nós falamos em nome de Jesus, nós podemos falar disso, que nós não compartilhamos com ninguém, ao Senhor Todo-Poderoso. Nós falamos àquele que pode todas as coisas, que tem poder para transformar. John Bunyan é aquele escritor que escreveu, dentre tantos livros, O Peregrino. Ele fala da necessidade de orar particularmente, regularmente, tendo um relacionamento pessoal profundo. Nós não nos relacionamos com um conceito, irmãos. Houve um tempo da história da humanidade que as pessoas se relacionavam com conceitos. Se destinavam a pensar conceitos. Atenas era profícua em gastar tempo pensando o que é justiça, o que é verdade, o que é virtude. Nós não somos assim. Nós não nos relacionamos com conceitos, nós não perguntamos o que é verdade. Nós nos relacionamos com uma pessoa e por isso nós perguntamos quem é a verdade. E se nós temos um Deus pessoal, nós podemos falar pessoalmente com Ele. Alguém tem alguma dúvida aqui de que oração é uma determinação bíblica? Se você tem dúvida, levante a mão. Eu quero te dar um abraço para confortar você. Ninguém tem dúvida de que o Senhor nos mandou orar. Não é opcional. Não é para cristãos pentecostais apenas. É para todo servo do Senhor. Então, por que muitos não têm uma vida de devoção pessoal e particular? O nome disso é pecado. Se você continua esperando que o seu pastor ore, ocupando um lugar no reino que é seu, isso é pecado. Se você espera que o seu pai ore, ocupando um lugar no reino, que é o lugar que você deve ocupar, como um servo de Deus que fala ao seu pai em secreto, isso é pecado, irmão. E nós precisamos confessar isso para o Senhor. Precisamos confessar a nossa preguiça. Precisamos confessar para o Senhor que temos dado prioridade a outras coisas. Precisamos falar para o Senhor que cuidar da nossa família tem dado para nós, tem sentido em nós como algo mais importante, como algo de mais importância do que nos relacionar com Ele. Precisamos assumir diante de Deus que a busca por um lugar profissional tem ocupado um lugar de primazia maior do que o nosso relacionamento com Deus. Precisamos assumir diante de Deus que a busca por um relacionamento com alguém tem ocupado um lugar muito maior do que a nossa busca deveria ser de relacionamento com o Senhor. Precisamos confessar isso, irmãos.
O avivamento dos Estados Unidos começou com a palavra do Senhor sendo proferida por Jonathan Edwards, afirmando a necessidade que nós temos de confessar pecados, de abandonar pecados, de viver vida santa diante do Senhor, de nos alimentar da palavra, de nos movermos em oração. E os Estados Unidos nunca mais foram os mesmos. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois que Jonathan Edwards começou a pregar e este avivamento norte-americano chegou a outros locais do mundo, dentre os quais o Brasil. Nós somos fruto de um avivamento norte-americano. E agora nós somos impactados pela palavra, para que nós sejamos estes que vão transtornar o Brasil por meio da oração. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos orar agora. E eu quero desafiar aqueles que podem a se colocarem de joelhos. Nós vamos orar como igreja. No entanto, você não vai aguardar que o pastor ore em seu lugar. O pastor vai orientar a sua oração e nós vamos destinar um tempo para isso. Ore em adoração ao Senhor. Diga para Deus o que Ele é na sua vida. Ore confessando pecados. Peça ao Senhor que te encha de arrependimento. Dê nome aos pecados. Interceda por alguém. Coloque pessoas diante do Senhor.
Ore a palavra no primeiro verso da oração do Senhor: Pai nosso que está nos céus. Ore sobre esta verdade. Ore por motivos particulares, as dores, as preocupações que só você tem e que dizem respeito ao seu coração. Senhor nosso Deus, obrigado por este tempo de oração como igreja. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina. E obrigado pelo privilégio de falar ao Deus do universo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.